tema da nossa mensagem, do nosso retiro. E gostei muito do nome do Bruno. O Bruno é o rapaz mais sério dessa igreja, porque o restante da liderança eu fiquei, sinceridade, indo embora assustado. Assustado, assim. Um negócio marcado no meu coração. Cara se apresenta como advogado. Os caras Ele vem fantasiado. A cara do Silas Malafaia, vem fantasiado. De Silvio Santos, ainda traz consigo o líder master de rock. Sinceridade, eu vou pedir para minha igreja lá em Comé. Os caras são sérios, viu, gente? A gente precisa aprender com os eles, cara. Tem muita coisa espiritual pra caramba aquela internet. Eu vi muito Deus, né? Até parece um pastor famoso que a gente enxerga lá. Mas o Bruno foi brilhante quando ele disse na oração dele que essa novidade de vida. O que isso significa? Significa que dia a dia a gente está vivendo uma novidade de vida. É uma vida nova. O cristão ele não fica estagnado, ele tem que crescer. Tem que crescer. Qual é a marca do cristianismo? O crescimento junto de Cristo. No começo, a gente tem algumas coisas que a gente nem sabe que nos distanciam tanto da imagem e semelhança de Jesus Cristo, como Ele nos criou lá em Gênesis. Se você pegar Gênesis 1 e 2, depois Apocalipse, os últimos capítulos dele, é o mesmo homem, o mesmo Deus, o mesmo conceito de paraíso, de terra e essas coisas. O restante da Bíblia inteira é Deus restaurando o homem, aquela ideia original de Gênesis, né? Então, a gente vai aprendendo a ter essa novidade de vida. Significa que a gente tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Se não está crescendo, tem alguma coisa esquisita. É olhar para uma criança. A criança ela tem que crescer. Se não está crescendo, tem alguma coisa esquisita. É uma novidade, é algo novo que vai surgindo. Então é em cima disso que eu quero conversar com vocês e vou ler um texto que eu gosto muito de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, que há um ano atrás eu fui convidado por um amigo para fazer o casamento dele e no convite de casamento tinha esse versículo. E eu tenho tentado, sempre que sou convidado a fazer um casamento, pregar em cima do versículo pelo qual nós somos convidados para aquela cerimônia. E na dele estava: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Uma oração de Paulo para aquela igreja, a igreja de Tessalônica. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e a perseverança de Cristo. Vamos orar? Último dia da gente, Pai, último encontro para estudar a Bíblia. A gente ainda vai fazer muita coisa juntos, mas a gente precisa do Teu Espírito agora para entender o que a Tua Palavra diz, porque a Tua Palavra e o Teu Espírito é que nos transformam de fato. Então, por favor, venha sobre nós agora, nos ajudando a entender o que a Tua Palavra tem para a gente, que seja um terreno fértil. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém? Orei rápido para você não ficar de olho fechado muito tempo, porque depois não abre nesse fim. Primeiro de tudo, o texto diz que é uma questão de direção. Que o Senhor conduza, que seja o Senhor aquele que vai conduzir a tua vida, que seja Ele que está dirigindo você. Interessante que se Paulo está fazendo essa oração, dizendo que o Senhor conduza, é porque existe a possibilidade de o Senhor não ser aquele que conduz. Concorda? Se ele está dizendo: olha, a minha oração é que o Senhor conduza, que seja Ele o condutor, Ele é que está sentado na direção e você vai aonde Ele está dirigindo, que seja Ele e não você. Então já começa para nós um diagnóstico bem interessante de olhar para o meu casamento e entender quem é que está conduzindo o nosso casamento. Qual é a direção que a gente vai seguir, aonde a gente quer chegar e, na verdade, a vontade de quem é que está sendo realizada dentro do nosso casamento. E sempre quando eu penso em casamento, eu digo o seguinte: olha, estão vindo duas pessoas totalmente diferentes, distintas, que têm muita coisa em comum, e vocês estão aí juntando
as panelas de forma oficial, diante de uma comunidade, diante de Deus, numa cerimônia religiosa e numa cerimônia civil, porque a gente cumpre também as regras do civil. Juntaram tudo isso aí como se tivesse, bom, agora a gente não tem mais problema. Não, vocês não entenderam que os problemas começam agora. Por quê? Porque você vem de uma formação com um background, com uma série de conteúdos que te formou a pessoa que você é, que deu resultado. Você é uma pessoa que progrediu, que cresceu, que é madura, a tal ponto de dizer, eu posso sair da casa dos meus pais e me unir à minha esposa. Da mesma forma, como ela vem de um background, de um histórico, de um currículo, também deu a ela uma formação bacana. Só que a formação dela é totalmente diferente da minha. Totalmente diferente. São padrões, são volumes, são conteúdos, são histórias totalmente diferentes. Lá em casa, por exemplo, a questão de estudo, eu tinha uma mãe que não pegava muito no pé da gente em relação ao estudo. Pelo contrário, ela deixava a gente muito, muito liberal. Com todos os meus irmãos, funcionou bem. Eu tenho 2 irmãos formados pela USP e então funcionou bem. Quer dizer, um formado pela USP, o outro entrou na USP também, mas no final nós formamos, foi estudar no Canadá, no melhor centro de teologia do mundo. Formou bem. Eu que não peguei muito certo essa história toda. Já a mãe da Dani, ela foi professora na mesma escola, num colégio americano em São Paulo, por 40 anos. A irmã da Dani é professora. A Dani só não é professora por um desvio de não sei o quê, mas ela gosta de estudar. A Dani está estudando psicologia. Ela, eu, os meninos e o iPod, todos nós estudamos psicologia lá em casa. Todos nós. Não tem como a gente fugir, porque ela vive o estudo dela. E a gente sabe tudo a respeito da psicologia. Eu já vi até o cachorro fazendo terapia em outros cachorros na região. Talvez seja um trauma da sua infância, isso a gente pode ver que está no seu subconsciente. Cara, porque a gente vive, que ela gosta desse negócio, ela nasceu para estudar. A Dani não vai para uma escola simplesmente como algumas pessoas que eu conheci na vida, que vão para a escola só para passar. Quanto é que precisa tirar? Eu lembro de uma vez ela falando, não, porque a professora ensinou errado, não sei o quê, e aí eu fui conversar com a professora. Mas como é que, eu conheço a minha esposa, né? Como é que você foi conversar com a professora? Não, eu fui conversar, questionar sobre Dani, presta atenção. Professor, a gente vai precisar dele um dia. Você vai para conselho de classe, qualquer coisa, você vai. Professor, a gente é amigo. A gente olha para eles, amigo. Na cabeça dela não é isso. O professor é amigo, mas ela está lá para aprender. E eu falo, gente, como é que a gente. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso antes de casar. Se a gente tivesse conversado, nunca ela teria casado comigo. Nós já temos um pastor de ensino lá na igreja que chama Israel Mazakorati. Eu digo, Israel, eu queria ter sido seu aluno. Ele fala, por quê? Para mostrar para você que você não nasceu para pedagogia. Eu ia ser o cara que ia dizer, cara, eu sou um fracasso na pedagogia porque eu não consegui fazer o André estudar. Não consegue, não é meu. Eu tenho uma certa aversão a estudo, assim, eu faço porque gosto, mas não, porque tenho que fazer, não é algo natural. Mas são duas pessoas totalmente diferentes, distintas. Então a gente vem nessa linha, a gente tem filhos. Na hora que a gente tem filhos, a gente tem que discutir a questão de estudo. Cara, como é que a gente discute a questão de estudo? Como é que a gente vai resolver a questão de estudo? A gente resolveu de uma forma muito simples. Eu não abro a minha boca. Lá em casa eu não abro a minha boca. Se tivesse passado... O dele já tinha passado em tudo, estava com presença, e aí queria faltar um dia na faculdade. Na faculdade, ele queria falar, o cara está na faculdade já. Aí veio pedir para mim. E eu falei, claro que pode, você veio pedir para mim. Resultado de tudo foi uma conversa do meu filho que me disse, pai, você não manda em nada. Nesta área aqui, nesta casa eu não mando, já pontuei que essa área não é minha, né? Mas engraçado isso, porque vem com um conteúdo e vem com outro, não é verdade? Quer dizer, nesse é mais fácil da gente lidar, uma razão simples, é óbvio que ela está certa,
É óbvio que tem que entrar no ensino dessa maneira. Eu não tenho dúvidas nesse. Quer dizer, na teoria, na cabeça, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Agora, tem outras coisas que nos pegam num grau maior, mais elevado, mais intenso, mais difícil. E quem é que nos conduz? E o que eu tenho dito sempre é o seguinte: olha, gente, quando você vem com um background assim, que te formou, a pessoa que você formou, e o outro vem com um background que também formou com a pessoa que formou, significa que os dois têm razão, tem coerência, tem significado, tem integridade no coração de dizer o que eu estou propondo é o melhor, porque eu experimentei tudo isso. Mas o casamento, a gente tem que entender que não é dessa forma. Não tem a ver com as minhas teorias, as minhas crenças, as minhas práticas, mas a gente tem que tirar tudo isso e se tornar uma coisa só. Uma coisa só é uma tarefa incrivelmente, como a própria Bíblia diz, o casamento é um mistério. Não é decifrável. Mas ele só se entende no dia que os dois subjugam a própria vontade e deixam que o Deus que os dirige seja a vontade deles. Estão entendendo por que a Bíblia pega tanto na questão do jugo desigual? Como 2 Coríntios 6,14 diz, não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o diabo e Deus. Não tem jeito. Por quê? Porque quem tem que conduzir única e exclusivamente uma relação de casamento é Deus. Tem um texto que nos ajuda a entender, de Gálatas 5, 16 a 17, diz: por isso vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro. Significa que se não for Deus o agente da ação da minha vida, da direção da minha vida, significa que eu serei, quando a Bíblia diz da carne, a carne é a natureza humana, aquilo que o meu coração está predisposto a decidir por, como se fosse eu que estivesse regendo, e eu olho para o meu coração, e a gente vai falar dele daqui a pouco, e eu digo, escuta, ele entende da situação e ele dirige a situação. A Bíblia nos ensina que o coração é desesperadamente corrupto, por isso eu não posso considerar em cima das minhas considerações, das minhas impressões, mas eu tenho que extrapolar essa esfera e dizer o que é que o Senhor diz a respeito disso, para que eu viva de acordo com isso, com esses princípios, com esses valores, com essa direção. O que é que Deus diz em várias áreas? O que é que Deus diz a respeito das finanças? O que é que Deus diz a respeito do sexo? O que é que Deus diz a respeito da educação de filhos? O que é que Deus diz a respeito da administração profissional, de uma carreira profissional? Porque a Bíblia explica tudo. Ela traz a direção para o homem em todos os aspectos. Então já não tem mais a ver com os meus conteúdos, a minha agenda interna, o que eu trouxe da minha formação, mas tem a ver com a desestruturação, a desconstrução, derrubar tudo isso para construir algo novo com ela, algo novo fundamentado na vontade de Deus para a minha vida, na vontade de Deus para a vida dela, que resume na vontade de Deus para a nossa vida. É nessa direção que nós vamos. Interessante é que quem está casado há muito tempo e saiu da casa do pai e criou um casamento, isso aconteceu. De uma certa forma isso aconteceu. O meu histórico foi totalmente destruído e o histórico dela também foi derrubado. E a gente construiu uma história nova. A tal ponto que às vezes a gente chega na casa dos pais e diz, como é que nós vivemos aqui toda essa nossa vida? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu gosto. A maneira como não tem a ver. Agora, isso tem que se aplicar no conceito não mais de algo simplesmente natural, mas é o Senhor que tem que conduzir. Então tem que partir para algo espiritual. É o Senhor que conduz. A nossa história daqui para trás foi derrubada, e a gente não vai reconstruir, porque a reconstrução significa construir exatamente como estava antes. A gente vai destruir e construir algo novo.
quando um casal vem conversar comigo, eu gosto muito de lidar com os casais, e aí eles estão brigando, e eu chego nesse texto e mostro para eles nesse texto quais são as marcas, então, da característica pela vida no Espírito. E aí eles vêm descrevendo, porque logo depois o texto fala, né, das obras da carne e do fruto do Espírito. E o texto mostra, aponta. Eu digo, olha, vocês hoje só têm 3 caminhos a seguir. 3 caminhos. Eu quero continuar casado ou eu não quero continuar casado. E eu não sei se eu quero continuar casado. Não tem outro. Não tem outro. Se você olhar para a Bíblia vai dizer também, não tem outra opção. Eu quero continuar casado. É esse o padrão bíblico. Esse é o projeto bíblico. Entretanto, por causa da dureza do coração de alguns, você pode se separar. Mas a Bíblia deixa bem claro que depois não pode casar de novo. 1 Coríntios 7. Beleza, estou entendendo. Então esse é o padrão. Agora, onde vocês estão? Querem continuar casados ou não querem? Não, nós queremos continuar casados. Então, não é voltar para casa agora com o pé no acelerador dizendo está tudo muito bem, vamos em frente. Não, a gente tem que desconstruir tudo que vocês construíram e construir um negócio novo, fundamentado no que Deus tem para a vida de vocês. Que o Senhor conduza a vida de vocês. Porque o que vocês desconstruíram e construíram gera um trauma muito forte, porque traz vocês aonde vocês estão agora, que não deu certo. Para dar certo, vocês vão desconstruir tudo isso aqui e construir algo em cima da vontade de Deus para a vida de vocês. Para construir algo em cima dos valores de Deus para a vida de vocês. Que seja Ele que conduza. Que seja Ele que conduza. Então a primeira coisa é a gente olhar para a relação da gente. Estamos saindo de um retiro, onde a gente comeu bem. Demais da conta. Eu ainda falei assim, graças a Deus amanhã a gente não vai ter tudo isso para comer, porque se tivesse eu comia de novo. Brincadeira, ontem à noite ainda me convidaram, vamos tomar um café? Tomar um café, gente, não cabe mais nada. Mas engraçado, a gente comeu bem, a gente ouviu bem, a gente se divertiu pra caramba, a gente foi para Monte Sião, a coisa mais gostosa para fazer no ano. E a gente vai voltar para uma realidade. Qual é a realidade? Que o Senhor nos conduza. Que o Senhor nos conduza. Que não seja mais conduzido por mim mesmo. Que o meu casamento não seja mais conduzido por mim mesmo. Que a minha carreira profissional não seja mais conduzida por mim mesmo. Que as coisas vão invadir o meu casamento, a minha carreira profissional, a educação de filhos, a minha postura, a conduta diante da vida não seja mais conduzida por mim mesmo, mas que o Senhor conduza. Eu não quero mais satisfazer os desejos da carne. Eu quero agora andar pelo Espírito. Eu não quero mais agora satisfazer os desejos que são contrários ao Espírito. Eu quero alegrar o Espírito na minha vida. Eu quero ser um homem, uma mulher, um casal espiritual. É isso que eu desejo. Que o Senhor o conduza. Segunda coisa é que o texto diz que é uma questão também de coração, ou o coração da questão. Vai, travou. Aperta para mim a flechinha para frente aí, por favor. Travou? Não, mais uma. Não está indo por aqui, pode deixar. 2 Tessalonicenses 3:5 diz que o Senhor conduza o coração de vocês. O que significa o coração? Eu dei o meu coração para ela. O que significa o coração? Se você tivesse definido o que é coração, o que significa o coração? Pode falar. Um de cada vez, tá? A vida, certo. Bacana, Rock. O que mais? O que você acha que é o coração? A mente? Interessante. O que mais? A vontade. Pronto, matamos. O coração é o centro da nossa vontade. Por quê?
O coração, ele tem a capacidade de pegar as emoções e a razão, medir a água com fubá e ir em frente. Eu estou perguntando para a Siri, né? Siri, o que é coração? Eu não sei quem fez. Pela cara vermelha eu até desconfio. Acho mais fácil perguntar para a Bíblia. Bíblia, o que é coração? A resposta eu garanto que é um pouquinho melhor. Mas quando a gente diz da vida, da mente, a Bíblia fala e usa a expressão vida, a Bíblia fala e usa a expressão mente como o centro da nossa razão. A mente é onde a estruturação do meu pensamento, a lógica da minha razão em si, ela trabalha em cima da mente, do pensamento, uma série de outras coisas. A Bíblia fala da alma. A alma tem a ver com as nossas emoções. A gente chora, a gente ri, a gente se irrita, a gente se ira. A Bíblia fala que Deus tem essas características mesmo. Romano 1 diz que a ira de Deus se acende ou se levanta contra toda impureza ou toda injustiça praticada pelo homem. Então a ira de Deus aparece. Então a mente, ela tem a ver com as convicções, com a lógica, com os conceitos, preconceitos. A alma tem a ver com todas as emoções, tem a ver com todas as sensações, tem a ver com todos os impulsos da gente. E o coração? O coração pega a mente, pega a alma e faz uma decisão, e toma uma decisão. Por exemplo, nós estamos dirigindo um carro. Quer dizer, vocês estão, eu não. Vocês estão dirigindo um carro. Um outro carro vem e fecha a frente de vocês. Na hora que vem aquele ímpeto, dizendo, por que esse sujeito fez isso? E aí você começa a gritar com o cara, xingar o cara, acelera o carro para cima dele, e aí buzina pra caramba, dá a luz, o cara sai de lado, você abre o vidro e grita para o sujeito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você grita, aquele ímpeto todo. Beleza. Quem é que tomou essa decisão? O coração. Fundamentado em quê? Na emoção. Ele deixou vir. Agora você está dirigindo o carro. De repente um carro da frente te cruza. Só que deu tempo de você ver, porque você tem um olho capaz de enxergar todas as coisas, parece a minha esposa, que lá dentro estava a esposa do motorista, já com 7 dedos de dilatação, o menino botando a cabeça para fora e você correndo, e ele correndo para o hospital. Você enxergou aquilo, o que é que você faz? O teu coração olha para a razão e diz, cara, esse cara tem que chegar no hospital rápido mesmo. Então você não só freia, você segura todo o trânsito e você diz, vai para frente. Por quê? Porque você foi movido pela razão. Quem tomou a decisão foi a razão? Não, quem tomou a decisão foi o centro da vontade da gente, que continua sendo o coração, que avalia as emoções e avalia a razão e toma em si uma decisão. Por isso que nós temos que ser seres racionais e nem tanto emocional. Por isso que Romanos diz que o nosso culto tem que ser um culto racional e não um culto emocional, emocionante. Tem que ser um culto que mexe com a razão, que é promovido pela razão. Ele vai utilizar a emoção? Claro que vai. Vai utilizar a razão? Claro que vai, mas o meu coração está decidindo em algo que é lógico, que é intelectual, que é interessante. Quando a gente fala muito sobre a fé, a gente fala da fé como se fosse algo extremamente sem sentido, sem significado. Isso não é verdade. A fé, ela tem significado, ela tem sentido e ela é lógica. Tanto é lógica que Paulo diz que é loucura para os que não creem, mas é salvação para aqueles que creem. Significa que eu entendi o que a fé está propondo e aceitei a fé, o que está propondo, mesmo sendo uma coisa totalmente lógica. Entendi esse negócio. Eu entendi. Foi a minha razão, não foi a minha emoção. Eu não aceito a Cristo porque eu estou chorando, estou feliz. Eu aceito a Cristo porque a mensagem do Evangelho fez sentido.
Porque a mensagem do Evangelho tornou-se clara para mim, as escamas caíram, eu falei, cara, eu quero esse negócio, eu quero esse negócio. Então, o ser mais maduro é um ser que é pautado, sem dúvida nenhuma, onde o centro das decisões dele, o coração, é muito mais racional do que emocional. Lá em casa eu sou muito mais emocional que a Dani, muito, mas muito mal. A gente tem discussões, uma vez por ano diz que a gente briga, né? Eu acho que esse ano ainda deve vir a briga, porque a gente não brigou esse ano ainda, não que eu lembre. Mas sempre que a gente briga, a Dani chega para mim e diz, desculpa, e eu chego para ela e digo, desculpa. Na hora, para ela virou a página. Eu não. Sou extremamente emocional. Eu fico reparando, por que ela fez isso comigo? Não fala comigo. Deixa. Está nem aí. Já virou a página para ela. Eu preciso crescer. A decisão é muito mais racional do que emocional. Eu não posso deixar as minhas emoções me guiarem, mas isso é uma questão de decisão. Não quer dizer que eu excluo as emoções, elas estão aí, mas o meu coração, ele tem que optar muito mais pela razão do que pela emoção. Entenderam? Por isso que tem um texto de Deuteronômio 5, 28 e 29, diz: o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouviu o que esse povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera lhes tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eles tinham acabado de receber os 10 mandamentos, Moisés estava no alto do monte, desceu, começa uma conversa com Deus e assim por diante. E aí o povo chega para Moisés e diz: Moisés, Deus está querendo que a gente vá lá conversar com ele. Cara, mas a glória de Deus é muito intensa, se a gente for a gente morre, não dá para a gente ir. Aí Moisés chega para Deus: Deus, o que os caras estão falando é que se eles chegarem aqui na tua presença, por causa da tua glória, eles morrem. Então seria bom se eu falar comigo e eu falo com eles. Aí Deus responde dizendo: cara, o que eles estão falando, eles têm razão. É verdade, essa história é verdade, eles morreriam mesmos. Então é melhor, vamos continuar. Só a meta de Deus em relação ao povo é que é bem bacana. Deus chega e diz: quem dera eles estivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Quem dera, disse Deus, eles estivessem no centro das decisões dele, essa organização por me obedecer, por me temer, essa decisão por fazer aquilo que eu mando, por eles se tornarem de fato alguém que se debruçou em obediência, dizendo: é isso que ele pede, é isso que eu vou fazer, é isso que ele está mandando, é isso que eu vou seguir. Quem dera no coração deles eles tivessem essa disposição sempre. Em outras palavras, o que está dizendo é: eles não são sempre assim não. Eles não são sempre assim não. Tem horas que eu estou dando maná o dia inteiro para eles e já estão ficando cansados de maná, a gente quer outra coisa. O coração obstinado deles os levou para essa escravidão de 360 anos, simplesmente porque no coração deles, eles fiaram muito mais naquilo que eles viam, do que daquilo que eu disse para eles, muito mais nas emoções do que na razão. Portanto, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. A obediência a Deus, ela começa no coração. Deus disse que é assim, então assim será. Deus disse que tem que ser dessa forma, então dessa forma será. Deus disse que é dessa maneira que a gente tem que viver, então é dessa maneira que nós viveremos, e acabou. Deus estabeleceu essa regra será para nós dessa forma. Entenderam? Então,
começa no coração da gente uma predisposição por obedecer a Deus. E, gente, a verdade toda é que o cristianismo é nada mais do que uma luta por quem governa o meu coração. Quem governa o meu coração. Que o Senhor conduza quem governa o meu coração. Porque, na verdade, eu vivo lutando contra mim mesmo. O cristianismo não é a salvação do pecado, é a salvação do senhorio do eu no meu coração. Do eu separado, não junto. Dói, mas é do eu. Eu estou no centro da minha vida e eu preciso sair do centro da minha vida, centralizar Deus, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, subjugando a minha vontade à vontade dele, tornando a minha vontade à vontade dele. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como nos céus. Quando o que acontece na terra é o mais parecido com o que deve acontecer no céu, de que forma? A tua vontade é que está imperando sobre a terra, e a da terra está se parecendo com a do céu. Essa é a oração que Jesus ensina a fazer. Essa é a oração que Jesus nos pede. Não foi nunca uma oração feita por Ele, mas foi ensinada por Ele. Então, o que eu e você precisamos entender é que o Senhor precisa conduzir e o nosso coração precisa estar submisso a essa condução, desejosos dessa condução. E o texto continua dizendo, apresentando o conteúdo do coração, que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Não é o meu próprio amor, mas é o amor de Deus. É o amor que vem de Deus. É o amor que é personificado numa pessoa. Aonde o amor é uma pessoa. Tem um amigo meu, Lipe Queiroz, pastor de uma igreja em São Paulo, igreja de São Paulo, onde ele escreveu uma música, o Lipe é muito bom de composição. Ele escreveu dizendo, o amor é uma pessoa. E o amor é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor. E que o amor é Deus. O amor está em Deus. O amor só existe por causa de Deus. A gente só entende o amor em Deus. Não tem nada além de Deus que a gente possa entender o que de fato é amor. Amor de mãe nem se compara ao amor de Deus. Nem se compara ao amor de Deus. O amor de mãe é um amor gigantesco, mas não se compara ao amor de Deus. O amor de Deus por nós é diferente. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. O amor de Deus por nós é um amor eterno. O amor de Deus por nós é um amor que não considerou a própria vida, mas se entregou por nós. O amor de Deus por nós, ele constrange. Na verdade, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Porque o modelo de amor é Deus. Não é o que eu tenho pela minha esposa. E eu não espero, e não quero, e não desejo que os meus filhos enxerguem para o meu amor pela Dani e tenham este como modelo do amor deles pelas esposas dele, mas que eles olhem para Jesus Cristo e que eles vejam o amor de Cristo e eles entendam o que é de fato amar uma esposa. Teve um amigo meu que se sentou comigo e disse, cara, estou até dia... E ele e a esposa tinham estabelecido, estavam mal pra caramba de casamento. E aí ele, estabelecemos até o dia 29, não lembro de que mês, onde a gente vai decidir se a gente continua casado ou não. Eu falei assim, e aí, como é que você está? Então eu já fiz tudo que podia ser feito para salvar o meu casamento. Assim, duvido. Já fiz, assim, eu não acredito. Por quê? Porque você ainda não amou sua esposa como Cristo amou a igreja.
que se entregou por ela, para apresentá-la diante de Deus como uma noiva perfeita, inteira, sem rugas e sem máculas. No dia que você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, no amor de Cristo por ela, não há ser humano na face da terra que não se renda ao amor de Cristo. No dia que você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho certeza que você vai entender que qualquer erro dela você passa por cima, da mesma forma como ela vai entender que o amor que você tem por ela é um amor espiritual e ela se rende por isso. Não tem como. Não tem como. Porque o amor tem essa marca, o amor de Deus, não é o amor de qualquer um outro, mas é o amor de Deus. E nós, homens, nós não somos desafiados a ser o chefe da família, a ser o provedor da casa. Onde que está na Bíblia que nós temos que ser o provedor da casa? Isso é cultural. Quando você pega Provérbios 31, a mulher trabalhava pra caramba. Cuidava do marido, cuidava da casa, cuidava dela mesma, ainda vendia terreno, comprava terreno, produzia. Cara, era uma mulher extremamente executiva, trabalhadora pra caramba. O desafio bíblico para nós é ser aquele que vai amar como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela, que se deu por ela, que abriu mão de todos os projetos por ela, que abriu mão do seu próprio lugar, da sua própria condição de Deus e se esvaziou. Ela tem que ser submissa a mim. Você tem que entender que a Bíblia nos propõe que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Não há liderança espiritual que não seja uma liderança de sujeição. Eu me coloco por amor aos pés dos outros, porque estou aos pés da cruz. Você precisa amar a sua esposa. Você precisa dedicar de coração o seu coração à sua esposa. Que não haja interferência entre você e o coração dela. Que você tenha e venha com toda a integridade de amor para cima dela, com a intenção de trazê-la diante de Deus a mais perfeita possível. É uma liderança espiritual, é uma liderança que promove a aproximação de Deus, é uma liderança que faz com que, se ela pecava, ela não peca mais, é uma liderança que as rugas vão caindo, há um botox espiritual nessa história toda, que ela se torna cada vez mais bonita para Deus, porque eu me entreguei por ela, eu me dediquei exclusivamente a ela, eu me empenhei por ela. Por isso que eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso 3, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e ainda tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando, e Paulo gosta muito desse tema, quando você pega Gálatas 5, que ele diz que há uma luta entre o homem que é seguido pela carne versus o homem que é seguido pelo Espírito, e o resultado de tudo isso é que aquele que é seguido pela carne tem obras que são conhecidas, e aquele que é seguido pelo Espírito tem um fruto, e é um fruto completo. Não é que ele vai produzir amor, não, ele vai produzir todos aqueles frutos na vida, aquelas características do fruto na vida do sujeito. Por isso o texto mostra que há uma diferença, e aí ele vem falar que o fruto do Espírito é amor. Significa que eu começo o meu casamento sem dúvida nenhuma por amor. Pode ser até amor pelo dinheiro que ela tem, mas que tem amor. No meu caso não foi. Foi o amor por ela.
Porque o dinheiro ela está gastando até hoje mesmo. É amor. E Paulo trabalha o conceito do amor. O que é amor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. A gente define amor muito como um sentimento, né? Como uma sensação, como algo que amar é eu tirar a blusa e colocar numa poça d'água para ela passar por cima. Amar é uma borboleta que bate dentro do meu estômago. Amar é um trepidar das pernas enquanto eu estou com ela. Amar é o esvaziar das carteiras enquanto a gente caminha. Amar, e a gente sai definindo amor, 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 amor. Mas a gente gosta muito de entender amor como um sentimento, é algo que eu sinto, é algo que eu sinto. Interessante que de fato o amor começa com o sentimento, mas o amor não se sustenta em sentimento. E a Bíblia tanto sabe isso, que o próprio ensino bíblico é que você tem que amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todo o teu coração. E a gente já falou sobre isso. A mente são as convicções. Você tem que amar entendendo, compreendendo ou obedecendo. Você tem que amar com a tua alma, com o sentimento. É demonstrado no afeto, no carinho. Você tem que amar no coração. Eu entendo, é fácil de amar. Eu sinto, é fácil de amar. Entretanto, às vezes nem é tão fácil de amar e nem estou sentindo tanto, mas o meu coração decide, há uma decisão por amar. Mas ele diz também que a gente tem que amar com toda a nossa força. Tem horas que nem a mente, nem a alma e nem o coração querem amar, mas eu vou amar na marra, com força, na obrigação, porque é marca. Aí tá bom, como é que eu amo dessa maneira? Sabe como você ama dessa maneira? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Eu vou amar no meu falar. O meu falar vai exalar amor. Ela vai escutar o meu amor. Ela vai ouvir o meu amor. Não somente no dizer eu te amo, e eu acredito que a gente tem que dizer eu te amo, mas na maneira como eu falo. Eu não preciso explicar e nem ilustrar que há maneiras que são de desamor. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Eu vou amar no meu pensamento. O que ele está dizendo é que às vezes você fala assim, eu te amo, porque eu tenho que expressar o amor pela minha fala, mas a minha cabeça dizendo como eu sou hipócrita, sem vergonha safado, eu odeio essa mulher. Engraçado que a gente acha que o pensamento é uma coisa involuntária, não acha? Para, esses dias eu conversando com um sujeito, e o sujeito falando de pornografia comigo, e ele disse, André, o meu problema da pornografia não tem nem a ver com acessar um site e enxergar ali e ver o que é pornográfico. Eu já fiz tanta coisa errada que eu não preciso nem acessar, o que eu já fiz vem na minha cabeça. Eu falei, então, cara, Filipenses 4 diz, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele está dizendo que existe uma maneira de você colocar um filtro no seu pensamento, dizer, eu vou pensar isso, porque passou pelo filtro da pureza, da nobreza, do que é santo, do que é digno, do que é de boa fama. E aí eu vou pensar, se eu não passo, ou se este pensamento não passa por esse filtro, eu não tenho direito de continuar pensando nisso. Ele fala, André, mas não é fácil. Eu falei, não, tanto o que Paulo mesmo ensina, que ele trouxe cativo todo o pensamento, quebrando todos os sofismas, ou todos os conceitos e preconceitos, para torná-lo escravo à obediência
Significa que ele trouxe cativo, ele escravizou o pensamento dele. Quem manda no que pensa é ele e não o contrário. E quando ele começa a ter um tipo de pensamento que não passa por aquele filtro, ele dobra o joelho e clama ao Senhor, ou ele vai pensar em outra coisa, porque ele trouxe cativo. Pensamento não é involuntário, a gente traz o controle do pensamento nas mãos. Por isso, eu tenho que pensar, e o ambiente do meu pensamento tem que ser o amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Se o que conduz a minha razão, a lógica, a estruturação do meu ser, se não for fundamentado no amor, eu nada serei. Tanto é interessante, que você começa a ler Coríntios 13, e ele vem fazendo uma declaração do que é o amor, e lá para frente, no mesmo texto, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino para trás. Sabe o que significa? Que pensamento e raciocínio é a estruturação lógica do pensamento. Pensamento e raciocínio tem que amadurecer na vida do cristão por causa do amor. O caminho do amor é esse. Então eu deixo de ser menino e eu me torno gente grande. Amor é para gente grande. A estruturação do pensamento fundamentado no amor, segundo Cristo, é para gente grande. E a gente não vê muito o crente querendo se tornar gente grande. Ele quer ser eternamente aquele menino, aonde o amor é fruto de sentimento e já deixou de ser fruto de lógica. Hoje eu estava conversando na mesa do café e a gente estava falando do primeiro amor. O primeiro amor nos invade mesmo. Tanto é que quando Jesus passeava pelas igrejas em Apocalipse, ele chega para a igreja que está em Éfeso e diz: cara, eu tenho admirado as suas obras. Eu tenho admirado como vocês confrontam aqueles que dizem teologia errada, põem esses caras no eixo e tiram do meio de vocês, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. É verdade, eu abandonei o primeiro amor. E agora o que eu preciso fazer? Jesus, me faz sentir novamente aquele primeiro amor, me faz sentir aquele primeiro amor. E não é isso, a gente viu, a gente conversou sobre isso. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta à prática das primeiras coisas. Quer sentir o primeiro amor novamente? Entenda que você caiu, se arrependa dessa queda e volte a fazer, não é volte a sentir, volte a fazer o que você fazia antes. Cara, como é que eu fazia quando eu estava no primeiro amor? Então é isso que eu vou fazer de novo. E mais cedo ou mais tarde, Deus, que é amor, faz com que o amor seja sentido novamente na vida da gente. Mas eu não fiz porque eu senti, eu fiz porque eu penso em amor. Porque eu sou gente grande. Porque o amor deixou de ser sentimento, como é quando eu era criança. Mas ele passou a ser aquilo que domina a minha cabeça. Então eu vou agir dessa forma. Eu vou viver dessa maneira. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Se aquilo que eu faço não for pontuado pelo amor, não tem coisa alguma de valor. Pelo contrário, é somente um altruísmo barato. É somente algo como que não vale nada, como um sino que ressoa, como nada eu sou. Então aquilo que eu faço tem que ter valor, e para que tenha valor, tem que ser fundamentado no amor. Então eu falo, eu penso e eu faço. Eu falo, eu penso e eu faço. Eu falo, eu penso e eu faço. Em amor. A sua relação aí com a sua esposa tem sido charcada por aquilo que você fala, sendo caracterizado no amor?
o que você faz externa amor, e o que você pensa que ela não vê, que ele não vê, que teus filhos não veem, também está fundamentado, embasado no amor. Porque a oração de Paulo é que o Senhor os conduza, o coração de vocês, ao amor de Deus. E por fim, uma questão de continuidade. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. À perseverança de Cristo. O que é perseverança? É fazer uma coisa sempre, até que o resultado seja objetivo. Eu acho interessante como nós vivemos numa geração de que não persevera nada, que não tem disciplina. Porque a vida cristã, na verdade a vida, ela é marcada por disciplina. Por exemplo, o meu sonho de consumo é correr a meia maratona de Nova York. Sabe por quê? Porque depois você põe a medalha e você vai andar em Nova York, você é tido como um herói. Você entra num restaurante e você não paga. Você vai assistir o cinema, você não paga. Cara, uma medalha dessa em Nova York deve ser sensacional. Sabe o que eu faço para completar esse meu sonho? Nada. Já corri um período, corri em volta do lago lá da represa de Vinhedo, na certeza e convicção absoluta de que enquanto eu corria eu matava os peixes de tamanha carga negativa por odiar o que eu estava fazendo. Eu odiava aquilo que eu estava fazendo. Os peixinhos começavam a mergulhar. Era demoníaco para eles. Lá vem o diabo. Não faço nada. O Israel, pastor que trabalha comigo, vai correr uma meia maratona no mês que vem. Eu até pedi para ele, cara, me dá sua medalha. Não dou de jeito nenhum. Israel treina todos os dias. Começou a modificar toda a vida do cara. O que ele come, a hora que ele dorme, o que ele faz. O Israel é o sujeito mais disciplinado que eu conheço. Eu odeio Israel por causa disso. E eu já disse isso para ele, Guilherme, eu te odeio do mais fundo do meu ser. Só vou deixar de te odiar se você me der a sua medalha. Imagina, o cara fazer tudo isso e ainda dar medalha para outro. Aí ele me ama. Cara, eu não faço isso. Porque não faço, não vou alcançar nunca isso. Porque não tenho disciplina, isso não entrou como prioridade. Isso não faz. Hoje eu estou aqui e meu filho me levou para fazer crossfit sexta-feira. Daqui, ó, para baixo, tudo dói. Ontem eu tive que tomar analgésico. Eu liguei para ele, Pedro, eu estou me sentindo os peixes da represa. Isso é o diabo de dor, cara, é dose. Amanhã tem mais. Já peguei pensando como seria bom ter uma gripe de hoje. Mas não vou ter gripe de hoje, e amanhã 6h40 meu filho vai me chacoalhar dizendo, vamos, pai. E eu vou ter que ir. A minha força de vontade agora não é minha, é dele. É engraçado isso, né? Tem que ter força de vontade. Tem que decidir colocar isso como prioridade. Recentemente um jovem chegou para mim e disse, André, eu não estou mais sentindo aquela paixão por Cristo. Eu não tenho mais vontade de orar, de ler Bíblia como eu tinha antigamente. Já não tenho mais aquele fogo dentro de mim.
Quando eu escuto, e ele é músico, um baita músico, é artista na essência. Mas quando eu estou tocando, louvando essas coisas, eu não sinto mais aquele negócio dentro de mim. Eu falei, então, a Bíblia não diz que a gente vai sentir não, cara. A Bíblia diz que a gente vai fazer. Você quer continuar com Cristo? Então você vai ter que arregaçar a mão e vai ter que fazer, colocar a mão no arado e não olhar para trás. É diariamente orar. É diariamente ler Bíblia, é diariamente se colocar diante de Deus, mesmo quando não quer, porque não é a tua vontade, mas é a de Cristo que tem que fazer valer na sua vida. E a vontade de Cristo na sua vida é que você medite dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, porque não é o teu sentimento que está sendo salvo, é a tua vida que está sendo salva. Então você precisa se empenhar nisso aí. Eu entendi. Eu sou indisciplinado num monte de coisas, mas eu tenho buscado uma disciplina séria na minha vida devocional. Até ele brinca comigo, porque a gente tem um médico lá, que é o médico que cuida da gente, e o cara é apaixonado por exercício. E todas as vezes que ele vem para mim e fala, cara, você precisa fazer exercício, você precisa treinar, você precisa fazer tudo isso. Eu treino 1 hora por dia, ele treina mesmo, cara. E o cara eu acho o Rodrigo um absurdo, ele é um baita médico, e isso também está na vida dele, é um homem de Deus, mas isso também está na vida dele, e ele treina pra caramba, alimentação, tudo na vida dele é em função de uma qualidade de vida melhor. Eu falei, Rodrigo, mas eu levanto 5h30 da manhã todos os dias para gastar 1 hora quase em oração. Quando a minha família já levanta, quase sempre, não sou assim, mas eu tenho feito um esforço para que seja quase sempre. Quando eles levantam, eles já estão encharcados de oração. Para mim, isso é uma prioridade. Por mais que seja uma luta, difícil levantar, e faço nesse horário, porque se for fazer qualquer outro horário, minha agenda invade. E a academia também tem que ser pela manhã, porque depois a minha agenda invade, é todo mundo querendo conversar com a gente, e aí você programou um horário, quando você vê, tem gente ali entrando no seu horário. Assim, mas a minha vida devocional eu tenho. Por que você não levanta 1 hora mais cedo também e vai fazer, não, porque não é prioridade. Como não é prioridade para mim o exercício, deveria ser. Como deve ser prioridade para todos nós que seguimos a Cristo, uma vida devocional intensa. Um tempo a sós com Deus. A tal ponto que quando eu chego na igreja, me converti, eu não sei nada a respeito de Cristo, nada a respeito de Cristo, nada a respeito de nada de igreja. Tem um amigo meu que ele é treinador de corrida. Deve ser uma frustração essa amizade comigo. Mas ele é treinador de corrida. Quando ele se converteu, ele chegou para mim e falou assim, André, por que vocês falam amém ao término da oração? Eu falei, pergunta genuína, né? Por que a gente fala amém mesmo? Eles nem sabem, nem entendem. Uma palavra que para eles não tem sentido nem significado nenhum. E a gente, quando chega na igreja, a gente depende em tudo da igreja, em tudo. O que é depender em tudo da igreja? Cara, eu não sei orar, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei abrir a Bíblia, eu não sei o significado da Bíblia, que história é essa da Bíblia? São homens que escreveram a Bíblia, não são, cara, me explica direito, porque para mim não faz sentido, e não faz sentido, porque ele está começando a conhecer algo novo agora. Então ele não sabe orar, não entende o que é comunhão, o porquê que ele tem que estar na igreja, ele não entende nada de nada. Ele precisa da igreja para aprender o que é a igreja, como viver na igreja, o conteúdo da igreja e assim por diante. Só que o tempo passa e ele tem que crescer de tal maneira, mas crescer de tal maneira que ele não dependa mais da igreja para nada. Ele vai para a igreja e diz, a mensagem do André é uma boa mensagem, mas ela não é aquilo que me nutre mais. Claro que não, porque você cresceu tanto e o que te nutre é o teu tempo direto com Deus, é a tua oração direta com Deus, é o teu momento de adoração direto com Deus, é no teu dia a dia com Deus que você cresceu. Então você vai para a igreja e o que eu falo, porque também não tem novidade. É difícil o pastor ficar querendo trazer novidade de púlpito o tempo todo, porque a mensagem do Evangelho não é uma novidade. Ele é uma boa nova, mas não é novidade. Passar 10 anos dentro da igreja, achando que você vai ouvir novidade todos os domingos, significa que você não está lendo a Bíblia.
Porque ela não traz novidade. Eu vou recordar. E tem gente que está entrando, aí se torna novidade. Naquilo que a gente está recordando, naquilo que a gente está relembrando. Só que com o passar dos anos, eu que era 100% dependente da igreja, não tenho mais dependência nenhuma. Entretanto, caiu a ficha, a igreja depende 100% de mim. Eu não vou para a igreja mais por aquilo que ela tem para oferecer, mas eu vou para a igreja mais agora porque eu sei que tem pessoas que precisam de mim lá, na sua caminhada com Cristo, porque não entendem nada, dependem da igreja. Então eu posso frequentar uma igreja ouvindo uma mensagem meia boca, dizendo é isso mesmo, continua pregando isso aí, porque tem muita gente que não conhece. Eu estou vibrando com a sua pregação, porque o fulaninho ali que acabou de chegar dentro da igreja, esse conteúdo vai encher o coração dele. Cara, continua pregando. O momento de adoração ele é bacana, eu tenho um momento com Deus, mas em nada se compara ao momento sozinho de comunhão íntima que eu tenho com Deus. Na igreja a gente ora pouco, mas também não estou preocupado com isso, porque no meu momento de oração com Deus eu oro pra caramba. Porque eu cresci, porque eu amadureci, porque houve em mim perseverança de insistir nisso, e eu cresci. Hoje eu sei que eu estou na igreja, e a minha presença na igreja, ela é importante porque eu ajudo aqueles que estão chegando na igreja. Eu ensino e eu ajudo na caminhada. Quando o Paulo diz para os outros, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo, na verdade o que ele está dizendo é, eu já passei por esse caminho aí, eu destravei essa trilha, pode vir atrás, vai ser muito mais fácil para vocês. Por que é que tem tanta gente pulando de igreja que não cresceram? Porque continuam crianças, mudaram a chave de que antes eu pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino, agora eu sou gente grande, deixei as coisas de menino para trás, eu não preciso ir para a igreja para ser servido, eu preciso ir para a igreja para servir de fato, cuidar de fato e investir no outro. E olha que coisa interessante o texto de Tiago 1, versos 2 ao verso 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Posso usar esse aqui? Acho que é o 3, né? Todas as palavras que você quiser. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Qual é o motivo de grande alegria? O passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem é esse Tiago? Tiago era o irmão de Jesus. Já parou para pensar o que é ser irmão de Jesus? Que bênção! Queria ter sido esse Tiago. Pois bem, esse Tiago estava em casa e o irmão mais velho dele chegava assim: eu sou Deus. Eu sou Deus encarnado. A minha mãe olhava para esse meu irmão mais velho e dizia: esse menino é especial, esse vai salvar o mundo. O povo ia lá em casa porque tinha um leproso, e aí traziam lá para casa para ele ser curado. Tinha um irmão de perna quebrada, de muleta, que estava infernizando a vida da esposa, como um dos irmãos da gente,
cheio de manha, que acaba o banho e grita: esposa, acabei. E levavam esse sujeito todo estrupiado lá para casa. E meu irmão curava esses caras. Só que a gente deixou de ter uma harmonia e uma paz em casa porque, cara, o mundo é cheio de doentes. E estavam levando esses doentes o tempo todo lá para casa. A nossa casa virou uma bagunça. Até que meu irmão virou para minha mãe e disse: eu não tenho mais nada contigo. E foi embora de casa, deixando a minha mãe olhando ele, cheio de crises. Da mesma forma como lá em casa era invadida de vez em quando por as lideranças diversas da nação, querendo saber aonde estava aquele homem que se dizia ser o Messias, o Salvador da pátria, que era heresia e eles queriam matá-lo. Atazanaram tanto a nossa vida, que até um dia eles conseguiram. Eles mataram meu irmão. Você não sabe o que foi lá em casa essa história toda. E Tiago tinha tanta birra dessa história toda, era tão difícil para ele, que ele só foi se entregar ao irmão depois da morte do irmão. E deixou de ser irmão. E ele começa o versículo 1 do capítulo 1, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus que ganha o coração do irmão. Que Deus que transforma o coração do irmão. Que Deus que se apresenta para o irmão como Salvador, e o irmão, sem ciúmes nenhum, se entrega para ser servo dele. E aí Tiago vem e diz, depois de ter passado todos esses sofrimentos, diz: considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Ele tinha autoridade para falar isso. Considerem por motivo de grande alegria o passar por várias tribulações. Cara, para com isso. Quem é que gosta de passar por provação? Que levanta a mão, que a gente interna. Ninguém gosta. Ninguém quer passar por provação. Bate em mim que eu gosto. Bate em mim que eu... Ninguém gosta. Mas ele está falando: escuta, passa por provação, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando vocês estiverem passando por esses momentos difíceis, vocês só vão passar por eles se vocês tiverem perseverança. E a perseverança, ela implica em sofrimento e continuidade. Sofrimento e continuidade. É estar todo doído e dizer: eu vou para a academia de novo. Eu não tenho essa perseverança, talvez amanhã nem levante. Mas implica em sofrimento e continuidade. A perseverança deve ter ação completa. O sofrimento e a continuidade vai trazer o resultado pleno. O que significa? Vocês serão maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vou parafrasear esse texto. Deus chega e dá os 10 mandamentos e diz: eu sou o Deus da vida de vocês. Daqui para frente, a vontade de vocês será a minha vontade. E vocês vão viver de acordo com o que eu tenho para vocês. O resultado de tudo isso: vocês não vão matar, vocês não vão mentir, vocês não vão roubar e vocês não vão adulterar. Qual é a consequência final? Vocês vão estar satisfeitos com tudo que vocês têm. Por isso, vocês não vão cobiçar coisa alguma. Não vai lhes faltar coisa alguma. O tanque de vocês está cheio. Quem falou isso? Davi, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu cálice transborda. O tanque está cheio. Lembra quando você pegou o carro uma vez numa estrada e acendeu a luzinha da reserva? E você disse: eu tenho que parar no próximo posto, porque o próximo posto eu vou abastecer e eu consigo voltar em casa.
Só que o próximo posto não aparece, não aparece, não aparece. Você começa a andar na banguela. Você desliga o carro na descida. Faz pegar no tranco, porque precisa gastar pouco. Até que você enche o tanque. E você volta pela estrada. A diferença da sensação não é absurda. No primeiro momento você não sabe se vai chegar. No segundo momento você diz, eu tenho de sobra para chegar. Quando o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu tenho de sobra para chegar. Quando o Senhor é o meu Deus, o único Deus, eu não preciso de coisa alguma mais. Nada do que os outros têm me chamam a atenção. Eu não cobiço coisa alguma, porque eu tenho de sobra, porque o Senhor é meu Deus. Por isso, eu tenho de sobra para enfrentar qualquer provação, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Termino aqui, eu e Dani, nós terminamos aqui, olhando para vocês num retiro de casais e dizendo que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam abençoados.